Olá! Bom, nós vamos falar um pouco de saúde ocupacional e ambiental internacional e, posteriormente, falar sobre a migração em saúde ocupacional. Os integrantes do grupo são Hermando Vieira de Moura Filho, Jaqueline Fernanda Blancassol, Lorival Denis Lima e Vinícius Olimpo de Mello. Vou começar falando um pouco sobre a saúde ocupacional e ambiental internacional. É importante ressaltar, então, as condições globais de trabalho. Lembrar que a força de trabalho mundial está envolvida em mais de 250 milhões de lesões a cada ano. Ela abrange 2 milhões de pessoas que morrem no ambiente de trabalho anualmente. A ausência de monitoramento adequado das doenças ocupacionais são um obstáculo. As lesões e enfermidades ocupacionais exercem um efeito profundo sobre a saúde da população mundial. Os acidentes de trabalho provocam invalidez permanente e perdas econômicas que chegam a atingir 4 a 6% das rendas nacionais. Falando um pouco sobre a globalização, muitos países se beneficiam com essa globalização, mas vários outros não têm essa oportunidade. E essa globalização, ela beneficia os países mais competitivos sob o ponto de vista econômico do conhecimento. Nas nações desenvolvidas, o setor industrial gera empregos, recolhe impostos, que dão suporte aos serviços comunitários e está sujeito às leis que regulamentam a saúde ambiental e ocupacional. Já os países com renda intermediária, eles não têm assim, saído tão bem nesses mercados globalizados como as nações mais ricas, né? Esses países, principalmente na América Latina e na Europa Oriental e Central, eles não conseguem competir no mercado de alto valor. A força de trabalho não é suficiente especializada, o sistema tributário e financeiro não desenvolve de forma adequada. Então, em consequência, esses países eles não tiveram outra escolha a não ser competir com a China e com outras economias de renda mais baixa nos mercados de produtos padronizados, né, que são fabricados com tecnologias amplamente disponíveis e relativamente antigas, não sendo capazes de competir de modo eficiente em razão de níveis salariais mais elevados. Falando um pouco sobre as empresas multinacionais, né, elas são aquelas responsáveis, né, por 1/3 das exportações de produtos manufaturados. Elas são responsáveis por 3/4 do mercado de commodities e 4/5 do comércio da tecnologia e dos serviços gerenciais. Então, a gente vê a importância que tem, né, essas empresas. Mas, mesmo assim, com todo esse porte, o trabalho humano exigido para cada unidade produzida diminui verticalmente. Durante essa última geração, as vendas efetuadas pelas 500 maiores empresas multinacionais do mundo todinho cresceram 7 vezes. Mas em termos mundiais, o nível de emprego dessas empresas globais permaneceu praticamente o mesmo. Os investimentos estrangeiros diretos globais, eles superam 1 trilhão por ano. As economias em desenvolvimento e em transição atraem mais da metade dos fluxos de investimento estrangeiros direto. Essas empresas multinacionais, elas aceitam a realidade dos países em desenvolvimento no que diz a respeito a fatos como corrupção interna, práticas precárias de trabalho, ausência de regulamentação e aplicação de normas trabalhistas e incapacidade dos trabalhadores locais de reivindicar indenizações por lesões ou enfermidades. Inclusive, algumas dessas empresas que migram tentando introduzir as suas próprias normas de segurança e saúde ambiental e ocupacional, ou as normas nos países de origem, no país que acolhe. Nos dias atuais, apenas uma pequena minoria de trabalhadores na África, na América Latina e na Ásia recebem proteção de programas de seguidores sociais, de seguridade social. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e a Organização Mundial do Comércio, eles defendem a adoção de políticas que incentivam a redução e a privatização dos serviços de atendimento médico e de saúde pública que antes eram prestados pelo setor público.
Já as empresas de pequeno e médio porte, né, existem 19 milhões de empresas de pequeno e médio porte em operação na União Europeia, em setores distintos que geram aproximadamente 75 milhões de empregos. A força de trabalho nas nações em desenvolvimento, ela é habituada a trabalhar em instalações industriais de pequeno porte. O Banco Mundial e o FMI orientam os países pobres sobre como incentivar o desenvolvimento de pequenas e médias empresas e receber ajuda econômica. A maior parte dessas empresas de pequeno e médio porte, em fase de industrialização, não possuem normas adequadas e de saúde ocupacional. E isso é muito importante, né? Ela também não se preocupa em tomar medidas de proteção ou de controle, por exemplo, né? A experiência mundial mostra cada vez mais que essas empresas pequenas, elas não oferecem serviços básicos de saúde ocupacional e outros serviços de cuidado primário à saúde. Muitas fábricas de pequeno porte também, que se localizam no meio, nas proximidades de áreas residenciais, existem os riscos industriais de pequena escala, que são também uma grande ameaça para essas famílias, né, e trabalhadores e para a comunidade também adjacente. Existe também, dentro dessa área, o setor informal. Nos países em desenvolvimento, tem um grande volume de novos empregos que ocorrem na economia informal. E são os trabalhadores que ficam presos nessas atividades de sobrevivência e subsistência, né? Define-se setor informal como todas as atividades econômicas executadas por trabalhadores ou unidades econômicas que, por lei ou pela prática, não têm suporte ou têm suporte insuficiente de dispositivos legais formais e operam fora do alcance das leis aplicáveis. Por exemplo, em Gana, o setor informal emprega cerca de 60% ou mais de trabalhadores, o que faz ali uma parte vital das políticas do setor público. Gana, então, implantou a National Health Insurance, que é o Seguro Nacional de Saúde, que eles fazem isso para como financiar o sistema com uma parcela tão expressiva da força de trabalho fora da rede tributária. Eles pensaram numa solução. Eles financiaram o seguro de saúde por meio de instituição de um imposto sobre o valor agregado, o VAT. A migração também dos trabalhadores é muito importante. Ela, inclusive, está em fase de crescimento em todo o mundo, né? E tem uma estimativa de aproximadamente 120 milhões de trabalhadores. E, com frequência, esses trabalhadores, esses imigrantes, eles executam atividades pouco atrativas, né? Na agricultura, por exemplo. E o acesso dessa população ao serviço de saúde pública depende muito das normas de cada país que eles estão e da condição legal também, né? Porque normalmente eles não estão legalmente no país. O trabalho desses imigrantes é um segmento em fase de crescimento rápido dentro da força de trabalho, por exemplo, norte-americana. O aumento na migração da busca de emprego teve consequências bastante sérias em muitos países asiáticos. O número de mulheres, em especial as mulheres asiáticas que migram legal ou ilegalmente à procura de emprego em outros países, é cada vez maior. Então, observe-se que esses números são importantes, né? E é um destaque a se fazer, porque há um aumento dessa migração, da busca de emprego, né? E tem consequências muito sérias, né? Porque eles não têm acesso à saúde. Então, isso é um ponto muito importante. Outro ponto importante é o trabalho infantil. As crianças, né, são os trabalhadores que são explorados com mais facilidade. 180 milhões de crianças são forçadas a executar as piores formas de trabalho, expondo-as em situações de risco tão elevado que chega a comprometer seu bem-estar físico, mental e moral. Então, isso é muito sério. A maior incidência de trabalho infantil ocorre nos países em desenvolvimento, em que a pobreza, as tradições e as diferenças culturais impedem os esforços internacionais de solucionar esse problema. As enfermidades e doenças ocupacionais raramente são relatadas para órgãos governamentais quando ocorrem na mão de obra infantil.
Então, em 92, a OIT ela lançou o International Program for the Elimination of Child Labor, que é o IPEC. E essa IPEC ela busca abordar a prevenção, né? Que são orientações para eliminar essa situação social e econômica subjacente que produz o trabalho infantil. Atualmente, esse órgão é o maior programa de cooperação técnica da OIT. As soluções que abordam esses problemas gerais da pobreza, enquanto se desenvolvem fontes de alternativas de educação e emprego, provavelmente sejam mais eficazes na redução do trabalho infantil em países como a Índia. A base da sustentação desse programa da OIT é o foco na erradicação das piores formas de trabalho infantil, assim como o reconhecimento do que a eliminação de todas as formas de trabalho infantil poderá agravar ainda mais a pobreza das famílias. Existe também as agências internacionais, né, que a maior parte dos países elas acatam os princípios defendidos pelas Nações Unidas no que diz respeito à responsabilidade sobre a saúde ocupacional internacional. As agências internacionais das Nações Unidas obtiveram um grande sucesso, embora limitado, na transferência da responsabilidade sobre a saúde ocupacional para as nações industrializadas. E a falta desse financiamento adequado pela OMS e pela OIT é um entrave crítico no desenvolvimento da saúde ocupacional em níveis internacionais. A confiança dos Estados Unidos nessas agências internacionais para promover saúde e segurança nos países em fase de industrialização não é convincente. Então temos a Organização Mundial da Saúde, que é responsável pelos aspectos técnicos da saúde e segurança ocupacional e pela promoção dos serviços médicos e das normas de higiene. Ela aborda a saúde ocupacional por meio de programa em sua sede, nos escritórios regionais e nos escritórios de cada país, com o suporte de uma rede de centro de colaboradores. Ela implanta algumas estratégias para fornecer evidências para a formulação de políticas, legislações. Ela também fornece suporte de infraestrutura e desenvolvimento por meio de estruturação de capacidades, de disseminação de informações. Ela dá suporte à proteção e à promoção da saúde dos trabalhadores. Então, por isso, tão importante a OMS. E um dos objetivos para incentivar os países a dar esse suporte, a proteção e a promoção da saúde dos trabalhadores, principalmente os locais que não têm, né, o acesso aos serviços de saúde ocupacional, a OMS introduziu a abordagem de ambientes de trabalho saudáveis. Né? Os ambientes de trabalho saudáveis não apenas reforçam a saúde ocupacional e os padrões de segurança, mas eles também oferecem ambientes físicos, organizacionais, né? Carga de trabalho, estilo de gestão, comunicação e comunitários que vão proteger e promover a saúde e a segurança dos trabalhadores. O GPA, que é o Global Plan of Action on Workers' Health, que é de 2008 a 2017 da OMS, ele tem como objetivo principal fortalecer a função de governança e liderança desses sistemas nacionais de saúde, né, para poder atender mesmo a necessidade. Ele define níveis básicos de saúde, de proteção à saúde em todos os ambientes de trabalho para diminuir as desigualdades da saúde dos trabalhadores entre os países, né? E também dentro de cada país, né? Fortalecer a promoção de saúde nos ambientes desses trabalhos. Aprimorar a base de reconhecimento para ação na proteção e na promoção de saúde dos trabalhadores. Estimular a incorporação de ações na saúde dos trabalhadores em outras políticas, como desenvolvimento sustentável, redução do nível de pobreza, liberalização no comércio, proteção ambiental e nível empregatício. Outra organização muito importante é a Organização Internacional do Trabalho, né? Que ela é tripartite, ela é formada por governos, empregadores e representantes dos trabalhadores. Ela desenvolve políticas, convenções, recomendações e orientações, né? Seus representantes utilizam um processo consensual para a formulação de políticas. A adoção e a supervisão dessas normas internacionais aplicáveis ao trabalho são a tarefa principal da OIT.
ela adota na International Labour Conference anual 2 tipos de normas, as convenções e as recomendações. Apenas essas convenções que podem ser ratificadas, né? Elas podem ser transformadas em dispositivos legais que devem ser respeitados pelos Estados-membros. As recomendações são utilizadas com mais frequência para complementar as convenções. Elas dão mais detalhes sobre o conteúdo de alguma norma ou estabelecem uma norma superior à convenção. Temos várias convenções, né? A Chumbo Branco em Tintas, de 1921, por exemplo, que teve algumas ratificações. Proteção contra a radiação em 1960, proteção em maquinários em 1963, higiene industrial em 1964. Então, são várias convenções. E a OIT é o ponto inicial, lógico, para conseguir construir uma base internacional de normas de segurança e saúde ocupacional. Ela tem as regras básicas, né? E inclui convenções, recomendações e orientações complementares ao longo do tempo. Uma das características importantes da Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho é que tais princípios e direitos são obrigatórios em todos os 183 países membros da OIT, independentemente do país ter ou não ratificado todas as convenções básicas. A meta do estabelecimento de normas internacionais para a segurança e saúde ocupacional é que todos esses países respeitem as convenções básicas em combinação com a harmonização ascendente e progressiva das normas ao longo do tempo. É uma velocidade compatível com as regulamentações socioeconômicas de cada país e também o apoio financeiro e técnico de países com mais recursos e experiência. Falando um pouco da Convenção de 155, ela pode ser considerada como modelo de lei de saúde e segurança ocupacional em nível nacional e corporativo, porque ela contém os princípios fundamentais para políticas de segurança, organização do trabalho e prevenção de lesões e enfermidades ocupacionais. Essa convenção mais importante da OIT sobre segurança e saúde ocupacional foi ratificada somente por 58 entre 183 países membros. A OIT também possui um protocolo de 2002 que define alguns requisitos básicos para registrar e notificar acidentes e doenças ocupacionais, que até o momento foi ratificado por apenas 9 países. A convenção, por exemplo, número 121, assim como a Employment Injury Benefits Convention, que é a Convenção sobre os benefícios no caso de acidente de trabalho, de 1964, e depois ela foi alterada em 80, e a List of Occupational Diseases Recommendation, que é a recomendação sobre a lista de doenças profissionais, de 2003, elas tratam de reconhecimento e da indenização de acidentes e doenças ocupacionais, e elas foram ratificadas por 24 países apenas membros, né? Então, essas convenções, elas não podem promover segurança e saúde nos ambientes de trabalho onde não foram ratificadas. Por isso, tão importante essas ratificações. As convenções direcionadas para a gestão de programas de saúde e segurança ocupacional, como a Convenção 161 já citada, ela tem apenas 131 ratificações. A Convenção 170, ela tem apenas... foram ratificadas apenas por 17 países, né? Que a Convenção número 70 é da segurança química, por exemplo. Então, essas ratificações são feitas por um pequeno percentual de Estados-membros da OIT, infelizmente. Já entrando num assunto diferente, sobre a agricultura, o setor agrícola, ele emprega metade da força de trabalho mundial, então é muito importante a gente discutir sobre isso. Os trabalhadores rurais, eles representam uma proporção particularmente elevada de trabalhadores desprotegidos, em especial nos países em desenvolvimento, né? De maneira geral, o trabalho é pesado, as horas de trabalho são excessivamente longas e com frequência os trabalhadores são expostos a condições climáticas desfavoráveis, sendo que em grande parcela é exposta a produtos químicos perigosos, principalmente os pesticidas, né?
Os trabalhadores dos pequenos agricultores, eles vivem em local de trabalho de modo que a exposição a essas substâncias no ambiente de trabalho migra facilmente para as residências. Na maioria das vezes, essas condições elas são extremamente precárias e muitos trabalhadores têm acesso limitado à água, por exemplo, água limpa, eletricidade, proteção adequada, né, nutrição. Então, de maneira geral, o nível de alfabetização é baixo também entre esses trabalhadores. E esses problemas são agravados pela pobreza. A pobreza é um fenômeno multidimensional, embora a agricultura desempenhe um papel muito importante. Mais de 75% da população pobre no mundo vive em áreas rurais, onde o setor agrícola emprega 40% dos trabalhadores e contribui com cerca de 20% apenas do PIB nos países. Então, tem aí uma controvérsia, né? Além disso, nas regiões mais pobres, a agricultura tem um maior predomínio na contratação de mão de obra feminina. Então, o foco nesse setor poderá contribuir para a maior igualdade de gênero no universo do trabalho. No passado, os pesquisadores e os formuladores de políticas, eles negligenciaram muito o setor agrícola e favoreceram a modernização por meio do desenvolvimento dos setores industrial e de serviços. A queda nos investimentos oficiais para desenvolvimento dessa área é uma tendência. Esse afastamento do setor agrícola está muito ligado ao índice mais baixo da redução da pobreza. A pobreza relativa ou absoluta, ela precisa ser definida. Embora o PIB médio possa melhorar, a desigualdade poderá se agravar ainda mais. A implicação mais relevante é qual tipo de desenvolvimento agrícola mais conveniente. Um assunto muito importante a entrar sobre a agricultura é a exposição a pesticidas, já que no setor agrícola o uso de pesticidas resulta em pelo menos 7 milhões de casos de enfermidades não fatais agudas e crônicas. Os pesticidas são essenciais para a agricultura moderna. Mais de 2 milhões de toneladas de pesticidas derivados de 900 ingredientes ativos são utilizados anualmente em todo o mundo. Os pesticidas eles são muito usados nos países desenvolvidos e em desenvolvimento e constituem um grande risco para os trabalhadores rurais, né? Sendo que em alguns países são responsáveis por algo em torno de 14% de todas as lesões ocupacionais, 14% das lesões ocupacionais no setor agrícola e 10% de todas as lesões fatais. Então, as intoxicações acidentais, elas matam aproximadamente 355 mil pessoas em todo o mundo a cada ano. Então, é um assunto muito importante a abordar. Esses problemas, essas substâncias, embora os países em desenvolvimento utilizem esses pesticidas de forma mais intensiva que os países em desenvolvimento, a carga de doença é desproporcional maior nas nações em desenvolvimento. Mulheres e crianças também correm risco muito considerado no ambiente doméstico, né? Porque as roupas contaminadas dos trabalhadores, elas são lavadas pela esposa ou pelos filhos e são misturadas com outras roupas. Então, os pesticidas eles ficam armazenados em casa, criam risco de intoxicação acidental, principalmente nas crianças. O uso de pesticidas também para controle de parasitas provoca intoxicação no ambiente doméstico. Existe os monocrotófos, que foi citado como causa de morte de 23 crianças na idade escolar na Índia, em julho de 2013. Foi uma quantidade de pesticida que foi misturada na merenda escolar. Então, esse é um inseticida organofosforado e ele vai agir no sistema e por contato com a pele e mucosas. Ele é agudamente tóxico para pássaros, para seres humanos, né? E foi banido, inclusive, nos Estados Unidos em 1988. Falando um pouco sobre os países em desenvolvimento, é comum os agricultores fazerem, por exemplo, aplicações de pesticidas perigosos com os pés descalços.
E as roupas, elas ficam encharcadas com pesticidas após a aplicação com pulverizador costal. Isso aumenta a absorção por meio da pele, né? Não tem disponibilidade, normalmente, nesses países, de equipamentos de proteção individual. Os agricultores não têm condição também de comprar. Então, não é muito prático também usar esses equipamentos em climas tropicais por causa da umidade, do calor, além de um grande potencial para diminuir a produtividade dos trabalhadores. Raramente essas instalações de lavagem elas se localizam nas proximidades de campos agrícolas. As organizações internacionais, elas são principais fontes de informação, orientação e suporte técnico para países em desenvolvimento sobre saúde e segurança no uso de pesticidas. Nesses países, há uma falta generalizada de leis e regulamentos rigorosos para controlar o uso de pesticida. Além disso, existem poucos programas de treinamento para o pessoal responsável pela inspeção e pelo monitoramento no uso dessas substâncias. Isso se aplica no nível ministerial, porém abrange apenas uma parte do problema. Os agricultores e os trabalhadores rurais recebem poucas informações de qualquer outra fonte confiável. E, em geral, aquilo que aprende é ensinado por seus pares sobre a forma de pressão para maximizar a produção ou por empregadores cujo negócio é vender esses pesticidas, né? E com isso há um incentivo para fornecer apenas determinados tipos de informação que limita qualquer esclarecimento e orientação sobre a segurança e saúde dos trabalhadores, né? Para diminuir o uso desse pesticida. Falando um pouco das alterações climáticas, elas afetam significativamente essas atividades agrícolas nos países em desenvolvimento. 2/3 do território africano, por exemplo, são desérticos ou áridos, e o continente africano é altamente sensível a qualquer alteração climática e seus efeitos danosos sobre a agricultura. O aquecimento global também provoca inundações e longos períodos de seca. E, além disso, por causa do degelo e das geleiras, o aquecimento global reduz a capacidade de estocagem de água pela natureza, por exemplo. 2/3 da água fresca mundial são armazenados pelas geleiras. O degelo glacial deixa os países pobres com menos de um tampão para proteger os agricultores contra as alterações no clima e no regime pluvial, por exemplo. Falando um pouco sobre a indústria da construção civil, ela é responsável por pelo menos 60 mil acidentes fatais no ambiente de trabalho por ano em todo o mundo. Então, é muito importante ressaltar esse tema. Aproximadamente 17% de todos os acidentes fatais no local de trabalho ocorrem nesse setor. A indústria da construção civil é responsável por cerca de 10% da atividade econômica mundial. Então, é muito importante falar sobre a indústria, sobre as indústrias da construção civil, porque a construção civil em si é uma indústria muito perigosa e ela envolve todos os riscos mais relevantes. São os produtos químicos, vários tipos de pó, manuseio de materiais, riscos físicos, riscos psicossociais. A exposição na indústria também da construção civil são totalmente rotineiras, excessivas. Existe a dificuldade de acesso aos cuidados médicos e benefícios, que é um componente também muito importante para esses riscos. A maioria das construções ocorre em países em desenvolvimento, onde essas leis elas aplicáveis à saúde e à segurança raramente são respeitadas. Então, é muito importante esse tema. Entrando agora no tema de migração e saúde ocupacional, nós podemos falar um pouco sobre os migrantes transnacionais. O número de migrantes globais, transnacionais e internos, ele se aproxima de 1 bilhão, ou 1/7 da população mundial. Se a população global de migrantes formasse um país, seria a 5ª maior nação do mundo. Então, começando a falar sobre as transnacionais, a migração dos seres humanos tem sido constante durante o curso de toda a história da humanidade.
A industrialização da Europa, da América do Norte, no século XIX, no início do século XX, ela resultou em níveis elevados de migração da mão de obra internacional. Durante os últimos 50 anos, o número de imigrantes transnacionais mais do que duplicou. Desde 90, o número de imigrantes que se movimenta de um país para outro aumentou em 37%. Isso é, passou de uma estimativa de 156 milhões. A Europa, em 2010, foi a região que recebeu o maior número de imigrantes transnacionais, seguida pela Ásia e após a América do Norte. Por que é importante a gente falar sobre isso, né? A gente vai entender já já. Vou comentar agora sobre os migrantes internos. Os migrantes internos são indivíduos que se movimentam dentro de um país e é muito superior ao número total de imigrantes transnacionais globais. A International Organization for Migration, que é a IOM, estima que haja 740 milhões de imigrantes internos em todo o mundo. Somente na China, o número de imigrantes internos é quase tão grande quanto o número total de imigrantes transnacionais em todo o mundo. E não há indício algum de que essa tendência de migração de número total, de migração das zonas rurais para as áreas urbanas se torne mais lenta. Então, a gente precisa observar quais são as causas dessa migração. Por que essas pessoas migram? Por oportunidades econômicas, né? Por exemplo, pela educação. Existem pessoas que se mudam, sim, né? Pela educação, pela migração ambiental, refugiados, tráfico de mão de obra também faz parte, né? Que é um grande problema global, né? Em termos globais, pelo menos 12 milhões de pessoas são vítimas de trabalho forçado e pelo menos 20% desses indivíduos são vítimas de tráfico humano internacional. E com frequência essas vítimas do tráfico, elas trabalham na indústria do sexo, como empregadas domésticas ou no trabalho forçado em restaurantes, no setor agrícola e no setor industrial. Os trabalhadores imigrantes internacionais para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são o principal destino dos migrantes de todo o mundo, abrigando aproximadamente 20% de todos os migrantes transnacionais do mundo. Esses imigrantes, né, eles provêm do México, eles representam cerca de 30% da população norte-americana de imigrantes, enquanto os outros 23% são originários de países da América Latina ou do Caribe. Eles podem estar regulares ou irregulares. Esses imigrantes, eles constituem uma parcela cada vez maior da força de trabalho norte-americana. Embora cerca de 13% da população total, os imigrantes representam 16,4% da força de trabalho. Nos Estados Unidos, os trabalhadores imigrantes, eles formam uma parcela expressiva da força de trabalho em determinados setores da indústria, por exemplo, né? Os números mais representativos ocorrem em setores de alto risco, como agricultura, construção civil e transporte. E nem todas essas indústrias com grande quantidade de imigrantes podem ser classificadas genericamente como empresas que pagam salários baixos e possuem nível baixo de capacitação. Os imigrantes correspondem a cerca de 20% de trabalhadores na indústria da tecnologia de informação e nas indústrias manufatureiras de alta tecnologia. Existe uma disparidade na saúde ocupacional. Esses trabalhadores imigrantes, eles se distribuem de forma desproporcional em ocupação de alto risco, eles ficam sujeitos a risco, exposição de que poderão resultar em lesões, enfermidades e morte. Além disso, alguns fatores como insegurança no trabalho, nível de pobreza, habitação e dieta precária, estresse e outros determinantes sociais afetam adversamente a saúde dos trabalhadores imigrantes. A insegurança no trabalho é um fator muito significativo associado aos resultados adversos na saúde nesses trabalhadores. Então, isso se aplica, sobretudo, aos trabalhadores que não possuem documentação, né? Ou que trabalham em ambientes estressantes ou de risco elevado.
E existem as lesões e fatalidades ocupacionais também, né? Na maior parte das nações desenvolvidas, as taxas de incidência de lesões e fatalidades ocupacionais entre esses trabalhadores nascidos no exterior são muito elevadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, os imigrantes eles têm maior probabilidade de sofrer lesões relacionadas ao ambiente de trabalho. Entre os trabalhadores imigrantes latinos fora do setor agrícola, a taxa média de lesões é de 12,2%. E quem trabalha em regime de tempo integral, em comparação com a expectativa de uma taxa de 7,1%, entre todos os trabalhadores de baixo salário que trabalham na mesma carga horária. Então, existe essa diferença, né? Alguns estudos, inclusive, indicam que a proficiência limitada no idioma também no país anfitrião desempenha um papel importante no risco ocupacional. Um estudo sobre as fatalidades ocupacionais realizado na Austrália descobriu que imigrantes recentes de países que não falam o idioma, elas representam a taxa mais elevada de fatalidade. Após os 20 anos de residência, a taxa de fatalidade vai diminuindo e se iguala, né, aos outros trabalhadores. Falando um pouco sobre as enfermidades e doenças crônicas relacionadas ao trabalho, a gente precisa levar em consideração que a representatividade dos trabalhadores imigrantes é bastante expressiva em ocupações nas quais reconhecidamente há um grande risco, como eu já havia falado, né? Aqueles riscos de incidência de enfermidades e de doenças crônicas. E é provável que essa população de indivíduos tenha mais problemas de saúde relacionados ao trabalho em comparação com os trabalhadores nativos. Por exemplo, os trabalhadores nos setores agrícola e de construção civil, assim como os trabalhadores no serviço de limpeza, eles correm um grande risco de exposição a produtos químicos perigosos e agentes que podem provocar condições respiratórias crônicas e de curto prazo e problemas dermatológicos. Então, aqui tem um quadro que nós queremos mostrar, falando um pouco dessas enfermidades e dessas doenças reconhecidas, né? Ou possivelmente associadas ao trabalho agrícola nos Estados Unidos. Aqui fala as condições e as evidências de disparidades. Por exemplo, o câncer, né? O MSFW aumenta as taxas de mortalidade em casos de câncer nos lábios, no estômago, na pele, na próstata, nos testículos e nos sistemas hematopoético e linfático. Isso tudo se aplica particularmente ao caso de trabalhadores imigrantes, né? O acompanhamento é mais difícil, as avaliações dos resultados também na saúde se dá a longo prazo. O aumento de risco de incidência de câncer, por exemplo, foi positivamente associado a um grande número de ocupações nas quais esses trabalhadores imigrantes são empregados de forma desproporcional. Aqui são outras doenças, né? E falando dessas evidências de disparidades, né? Dessas doenças nos trabalhadores rurais migrantes e sazonais. Esse MSFW, ele é os trabalhadores rurais migrantes e sazonais, tá? Então, essas doenças são relacionadas a esses trabalhadores. Falar um pouco sobre as considerações especiais para médicos que tratam trabalhadores migrantes, certo? Existem as exigências legais, né, que a OIT oferece uma ampla base de convenção, de protocolo, de recomendação, de assuntos relacionados ao trabalho, incluindo a segurança e a saúde ocupacional. Mas poucos desses dispositivos legais são adotados e menos ainda são obrigatórios. Em 2003, as Nações Unidas adotaram a International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, ou seja, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e dos membros de suas famílias. Nenhum dos países da Europa Ocidental ou da América do Norte que recebem migrantes ratificou essa convenção. Então, apesar disso, a convenção ainda procura garantir a igualdade, o tratamento e as mesmas condições de trabalho, apesar de ser muito difícil, como nós estamos vendo, né, para esses trabalhadores migrantes e nativos. Muitas nações adotam políticas e regulamentações específicas sobre o fornecimento de serviços de saúde
para imigrantes regulares e irregulares, né? E na melhor das hipóteses, a obrigatoriedade de aplicação é inconsciente e ignorada na maioria dos países. Sobre as competências cultural e linguística, os prestadores de serviço de saúde encontram fortes barreiras de idioma e cultura ao fornecer esses serviços de atendimento médico, né, aos trabalhadores migrantes. Então, tem essa barreira linguística, né, que é imprescindível que os membros das equipes médicas sejam fluentes no idioma dos pacientes, que estejam familiarizados com as diferenças culturais que poderão causar impacto na adesão à recomendação de tratamento, nas situações em que uma parcela significativa da população de pessoas não fale o idioma, né, do país anfitrião. Existem os perfis de saúde do trabalhador, que dos migrantes, que podem ser usados para alertar as equipes médicas sobre as necessidades exclusivas dessa população, né, dos pacientes. Inclui fatores associados à elevação no risco de lesões ocupacionais, como falta de treinamento em segurança, falta de equipamento de proteção ou até uma existência de equipamento de proteção inadequado. E isso faz um risco se elevar, né, de problemas de comunicação oral, escrita e falta de primeiros socorros para essas lesões de menos importância. Os fatores físicos e psicossociais, por conta, por exemplo, do aumento no estresse, ele tem sido muito documentado em muitos estudos sobre esses imigrantes e pode estar associado às condições como status, pobreza, insegurança, né, conflitos familiares e outros fatores. Quando suspeitar de tráfico. Aí aqui tem algumas evidências, né, que são indicações potenciais de tráfico de mão de obra. Então, a gente precisa ficar atento. Os prestadores de serviço, eles têm como identificar esse tráfico de trabalhadores, né? Então, ele tem uma posição ideal para isso. Então, aqui vai uma lista para a gente poder ficar atento. Demoras óbvias, inexplicáveis na busca de atendimento médico, por exemplo. O comportamento é evasivo, né? Ele pode temer um eventual conluio entre o traficante e o médico. Comportamento controlador de acompanhantes que insistem em acompanhar os exames, linguagem corporal, sentimentos, atitudes do paciente que possam transmitir esse status de vítima, barreira de idioma, pagamento em espécie pelos serviços, né, pelas informações pessoais incompetentes ou incompetentes. E aí tem algumas estratégias que os trabalhadores de saúde podem acatar para melhor identificar essas vítimas, né, de tráfico humano, que é treinar os profissionais de saúde, os médicos, enfermeiros, todos, né, para aumentar a percepção dessas situações, neutralizar a barreira imposta pelo idioma, entrevistar, examinar privadamente todos esses pacientes, incorporar a história social, laboral, doméstica, perguntar sobre rastreio de violência doméstica no trabalho de rotina, observar atentamente a linguagem corporal desses pacientes, conhecer recurso local que possa auxiliar nos casos de suspeita de tráfico, procurar ajuda nos casos de suspeita de tráfico. Existe a continuidade dos tratamentos de saúde em populações altamente móveis, né? Que é um grande desafio, né, nos cuidados desses trabalhadores imigrantes, é a falta de continuidade nos tratamentos. Isso pode ser resultado dos baixos índices de cuidados médicos, né, que são recebidos regularmente, ou da grande mobilidade dessa população de trabalhadores. Os trabalhadores imigrantes, eles devem ser incentivados a manter as cópias dos principais documentos referentes aos seus tratamentos de saúde, né? Embora existam alguns sistemas de compilação de dados, né, sobre esses estados de saúde dos imigrantes, é necessário desenvolver sistemas melhores, inclusive. As consequências gerais da migração, existem vários estudos documentando a ocorrência de mudança significativa que afeta o setor de saúde em uma única geração. Por exemplo, o hábito de fumar aumentou entre as mulheres latinas que imigram para os Estados Unidos. Embora o mesmo fenômeno não tenha ocorrido entre os homens, né? Aumentos semelhantes podem ser observados no consumo de bebida alcoólica, do uso de drogas.
A dieta também pode se alterar, né? Na maior parte dos casos, uma dieta muito associada a fatores como obesidade, diabetes, doenças crônicas, né? A situação familiar também é um modificador de risco. Então, a consciência desses riscos e as mudanças comportamentais desses pacientes também são muito importantes para os médicos avaliarem os riscos para a saúde em curto e longo prazo e os resultados nos pacientes imigrantes, assim como a implantação de estratégias preventivas eficientes, né? E as perspectivas futuras, a expectativa é que o aumento na população migrante global ela prossiga na medida em que as forças combinadas da globalização econômica que a gente falou e das mudanças ambientais, dos imperativos demográficos, das revoluções tecnológicas e das redes sociais estimulem as pessoas a se mudarem. Essas mesmas forças, elas possibilitam que um número maior de pessoas migre em busca de oportunidades econômicas e de ambientes mais estáveis e produtivos. A International Organization for Migration estima que o número de imigrantes transnacionais aumente para aproximadamente 400 milhões por volta de 2050. Então é isso, essas são as nossas referências. Agradeço a atenção, muito obrigada.